Muitos negam a existência eterna de Jesus Cristo, baseados em um texto de Paulo a Colossenses que diz: "Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação", Colossenses 1,15, argumentando que essa expressão significa que Jesus foi o primeiro a ser criado por Deus em toda a criação. Porém, essa interpretação está totalmente equivocada, pois a palavra protótokos frisa a pré-existência e singularidade de Cristo, assim como mostra a sua superioridade sobre a criação. Essa expressão, o primogênito de toda a criação, não aponta de maneira alguma que Cristo foi criado, mas sim que ele é o soberano da criação. Em Apocalipse 3,14, onde é dito ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: "Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus", em que muitos também se apegam a esse texto para negar a eternidade de Jesus. O termo grego arché, princípio, significa origem ou fonte, ou seja, aquele que inicia. Jesus é o arquiteto da criação, Hebreus 1,2. Jesus Cristo sempre existiu, ele é eterno, assim como Deus Pai é eterno. Jesus Cristo é Deus encarnado, ele despontou a sua divindade e eternidade quando afirmou às pessoas que o acompanhavam em seu ministério terreno: "Eu lhe afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou". Aqui Jesus estava afirmando ser Deus em carne. Os judeus inclusive quiseram apedrejá-lo até a morte, pois para os judeus consideravam isso uma blasfêmia, dizer que ele era eterno como Deus Pai. Essa declaração foi fortemente feita por João quando falou sobre a natureza de Cristo. No princípio, era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. João 1,1. Antes de morrer, em sua oração, Jesus revela a sua eterna preexistência, quando ora ao Pai: "Pai, agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo". Mesmo antes do registro dos tempos, Jesus e o Pai sempre foram um em sua essência, compartilhando do atributo da eternidade em igualdade. Tanto a natureza eterna de Deus como o seu eterno poder são revelados mediante a sua criação. Futuramente Deus criará um novo céu e nova terra que permanecerão com ele por toda a eternidade. E nós que somos seus filhos, vamos participar dessa eternidade junto com o nosso soberano Deus, pois somos criados à sua imagem. As escrituras do Antigo Testamento certificam a pré-existência de Jesus. Ele sempre existiu. Jesus é eterno, ele jamais vai mudar em sua essência, pois ele sempre será o mesmo. Jesus não teve princípio e jamais terá fim. Repetidamente, as escrituras nos dizem que ninguém nunca viu Deus Pai. Por exemplo, o apóstolo João deixa bem claro em João 1,18: "Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer". Nesse capítulo, João havia acabado de explicar que ele era uma testemunha ocular pessoal do Verbo que se tornou carne, como Jesus Cristo. Então isso não poderia se referir a ele. O Deus que nunca foi visto, a quem ele se refere, é o Pai. João afirma novamente a mesma coisa em 1 João 4,12: "Ninguém jamais viu a Deus". Também temos duas dessas declarações explícitas do próprio Jesus Cristo. Observe João 5,37: "E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem vistes o seu parecer". E para deixar bem claro, Jesus disse novamente em João 6,46 que ninguém nunca viu o Pai. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Aqui Jesus diz claramente que ninguém viu o Pai, exceto aquele que veio de Deus, referindo-se a si mesmo. Somente ele veio do Pai. Nenhum ser humano jamais viu o Pai. No entanto, os livros do período do Antigo Testamento mencionam que muitas pessoas viram a Deus. Dentre elas estão Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Arão e os 70 anciãos de Israel, Josué e Gedeão, inclusive. O que eles viram? Segundo registrado nessas e em muitas outras passagens em que Deus lhes aparece, foi o Verbo que era Deus, João 1,1. Aquele que nasceu da carne como Jesus de Nazaré. E esse entendimento não tem contradição. A Bíblia não se contradiz, pois é a Escritura, ela não pode ser anulada. 1 João 10,35. A Escritura revela que foi Jesus quem interagiu com os patriarcas e os profetas do povo de Israel
como Senhor ou Deus em nome do Pai. Eles nunca viram o Pai, mas apenas o Verbo ou o porta-voz de Deus que veio para revelar o Pai. Aquele que apareceu e falou com as pessoas como Deus foi o mesmo que se tornou Jesus Cristo. O próprio Jesus disse claramente isso. E as pessoas que ouviram sabiam exatamente o que ele queria dizer. Veja isso em João 8, 57 e 58, onde Jesus estava em um debate acalorado com alguns dos judeus que se opunham a ele, e disse-lhes que Abraão se alegrou em ver o seu dia. Disseram-lhe, pois, os judeus: onde não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes de Abraão existisse, eu sou. Aqui Jesus revelou-lhes especificamente sua identidade divina, que ele existia antes de Abraão e, portanto, ele era o Deus que havia interagido com as pessoas no período do Antigo Testamento. Aqui ele afirmou isso diretamente. Encontramos a resposta em Êxodo 3, 13 e 14, onde Deus apareceu a Moisés na sarça ardente e disse que libertaria os israelitas da escravidão do Egito. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vieram aos filhos de Israel, eles disseram: o Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me disseram: qual é o seu nome? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E 15 séculos depois, quem Jesus disse que era? Vamos voltar a ler João 8,58, onde Jesus disse: em verdade vos digo, que antes de Abraão existisse, eu sou. Vejam o que aconteceu logo depois que Jesus disse isso. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando no meio deles, e assim se retirou. Os judeus que ouviram Jesus dizer estas palavras sabiam exatamente o que ele quis dizer. Ele estava afirmando ser o eu sou que interagiu com Moisés. E como eles reagiram? Imediatamente eles tentaram apedrejá-lo até a morte por alegar ser Jesus. As escrituras do Novo Testamento entenderam que Jesus Cristo e Deus eram as mesmas pessoas. Era ele que era dirigido às profecias do Senhor Deus de Israel. Por exemplo, o apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro 2, de 7 a 8: para vós outros, portanto, os que credes em Jesus Cristo, é a preciosidade, mas para os descrentes, pedra de tropeço e rocha de ofensa. Ele está citando Isaías 8,13, que previa que o Senhor dos Exércitos seria pedra de tropeço e de rocha de escândalo. A Bíblia diz que quase todos esses encontros foram face a face. Duas dessas pessoas comeram uma refeição com Deus. E Jacó literalmente lutou com Deus. Então quem essas pessoas viram se não era Deus Pai? A única maneira de entender isso é aceitando que nenhum homem jamais viu a Deus Pai. O que eles viram, segundo registrado nessas e em muitas outras passagens em que Deus lhes aparece, foi o Verbo que era Deus. Primeiro, em João 1,1. Aquele que nasceu na carne como Jesus de Nazaré. E esse entendimento não tem contradição. A Bíblia não se contradiz, pois a Escritura não pode ser anulada. A Escritura revela que foi Jesus quem interagiu com os patriarcas e os profetas do povo de Israel como Senhor ou Deus em nome do Pai. Eles nunca viram o Pai, mas apenas o Verbo ou o porta-voz de Deus que veio para revelar o Pai. O apóstolo Paulo aplica várias passagens do Antigo Testamento sobre o Senhor a Jesus Cristo. Por exemplo, em Joel 2,32 diz: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, de 9 a 13, Paulo direciona essa profecia a Jesus Cristo. E é em outra profecia inconfundível que lemos sobre isso. Isaías 43 predisse: vós que clamas do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. João preparou o caminho para a vinda de quem? Para a vinda do Senhor. E quem era esse Senhor? Jesus Cristo. Amém?